Neste episódio, veremos o modelo Cynefin, idealizado por Dave Snowden. Ele foi baseado em conceitos de antropologia, neurociência e sistemas complexos adaptativos. E com ele, podemos classificar os projetos em que trabalhamos em 4 categorias: o óbvio, o complicado, o complexo e o caótico. Vamos lá? Os métodos ágeis parecem uma moda que chegou para ficar. Então, isso significa o fim dos projetos que usam os modelos chamados tradicionais? E a resposta é não. Os métodos tradicionais vão e continuarão existindo por um longo tempo. E por quê? Porque o uso de um método ou outro varia de acordo com o tipo de projeto. Métodos ágeis se adaptam muito bem a projetos em contextos complexos. Já os métodos tradicionais a projetos em contextos complicados. E aí já viu, né? Usar um método certo em um contexto errado é a receita para o desastre. Mas e como saber se um projeto é complexo ou complicado? E ainda, como diferenciar complicado de complexo? E aí que entra o modelo Cynefin, que se escreve Cynefin, mas que se pronuncia, pasmem, Cynefin. Nome estranho com pronúncia esquisita, mas para aqueles que falam galês, Cynefin significa habitat, local ou ainda ambiente. O modelo idealizado por Dave Snowden foi baseado em conceitos de antropologia, neurociência e sistemas complexos adaptativos, e com ele, podemos classificar os ambientes nos quais vivemos e trabalhamos em 4 categorias: o óbvio, o complicado, o complexo e o caótico. O ambiente óbvio ou simples e a preparação de fritas. Os ambientes simples apresentam contextos fáceis de entender. Nesse tipo de ambiente, não há complicações e sabemos exatamente o que deve ser feito. Aqui, neste lugar, podemos aplicar as melhores práticas. Há sempre um modo melhor de fazermos algo conhecido. A criatividade não tem muito lugar por aqui, muito menos a liberdade, pois já se sabe que a melhor maneira de se fazer uma atividade já está definida e não adianta inventar. Não há muitas surpresas e nem mesmo riscos significativos. Tudo é muito fácil de mentalizar e definir. Quando vemos o atendente da rede de fast food preparando batatas fritas, podemos vê-lo envolto em um ambiente simples. Não há variações. A temperatura do óleo, a quantidade de batatas e o tempo de imersão nesse óleo são pré-determinados. Quando alguém faz um pedido de fritas, o atendente sabe exatamente o que fazer. É simples e não há complexidade. Tudo é óbvio. O ambiente complicado, a construção de uma ponte e o guia PMBOK. Neste ambiente, as complicações começam a aparecer. Nos ambientes complicados, riscos significativos e que devem ser previstos surgem para serem avaliados e tratados. Mudanças em como as coisas devem ser feitas podem ocorrer com mais frequência no meio do caminho. Nos ambientes complicados, deve-se fazer um planejamento prévio com o fim de evitar fracassos. Uma equipe trabalhando num projeto de construção de uma ponte é um bom exemplo de algo que pode estar facilmente envolto no ambiente complicado. Projetos de engenharia civil cabem muito bem nessa categoria de ambiente. A criatividade do time tem o seu lugar, mas ainda limitada pelos padrões de engenharia e as leis da física. Afinal, até hoje ninguém conseguiu burlar a lei da gravidade, não é mesmo? Então, neste tipo de ambiente, há um bom grau de previsibilidade quando planejamos o nosso projeto. Mas, como mudanças acontecem, devemos realizar a gestão dessas mudanças, como também dos riscos. Podemos falar que em ambientes complicados, temos as boas práticas, pois nem sempre há o melhor jeito de fazer algo. Esta otimização do melhor, que está presente no ambiente simples, é afrouxada devido às variáveis do projeto, mudanças possíveis e o teor aceitável de imprevisibilidade e riscos presentes no ambiente. O melhor é muito rígido aqui e o bom
dá um pouco mais de liberdade e variação para atuarmos. Nem sempre há um plano exatamente prescrito da melhor forma de se construir uma ponte, pois há variáveis a se considerarem, como terreno, clima, materiais disponíveis, quanto peso e tremores a construção deve suportar e etc. Porém, existem boas práticas para atingirmos nosso objetivo e, neste ambiente, as práticas do guia PMBOK se encaixam perfeitamente. Assim, o método tradicional de gerenciamento de projetos se adequa muito bem a projetos considerados complicados. O ambiente complexo ou desenvolvimento de software e os métodos ágeis. Em ambientes complexos, a imprevisibilidade ganha espaço. Aqui, sabemos muito pouco o que vai acontecer. A definição do que deve ser feito muda a todo momento. As pessoas planejam algo, mas, depois de poucas semanas, o planejamento efetuado é descartado, pois tudo mudou. Existem muitos riscos e as mudanças passam a ser consideradas como naturais. No ambiente complicado, tínhamos um plano a seguir e um escopo fixo, ou pelo menos bem próximo disso. No exemplo da ponte, ao final do projeto, ainda teremos uma ponte com características bem próximas ao inicialmente planejado, mesmo que várias mudanças ocorram. Já em um ambiente complexo, a gestão de mudanças fica mais difícil, pois o escopo varia com muito mais frequência. E o melhor exemplo de um ambiente complexo é um time trabalhando num projeto de desenvolvimento de software. Softwares sanam desejos do usuário e desejos mudam com muita facilidade. É difícil definirmos o escopo e ele se modifica a todo momento, pois, muitas vezes, o que se deseja está no mundo das ideias e quando elas se concretizam, descobre-se que não era bem isso que se queria. Aqui, as boas práticas nem sempre se aplicam, porque muitas vezes o que se vai desenvolver é novidade para o time. A criatividade e a liberdade ganham muito espaço, pois para solucionar problemas nunca antes enfrentados, devemos ter liberdade para inovar. O Scrum foi criado para atuar em ambientes complexos e se encaixa muito bem neles. E por quê? Porque ocorrem entregas em períodos curtos e, com isso, se obtém feedback rápido sobre se o que foi feito atende ao que o cliente deseja ou não. E se descobrirmos que o que foi entregue não vai servir, pouco trabalho se perdeu e podemos replanejar a próxima iteração para atender às novas necessidades. O ambiente caótico e as flutuações do mercado financeiro. Neste ambiente, como já diz o nome, o caos tem sua vez. A criatividade atinge seu grau máximo e não há padrões para nada. Não há melhores práticas e nem mesmo boas práticas. Temos a prática pela prática, espontânea e livre. Fazer um plano neste ambiente, e mesmo que mínimo, além de não fazer sentido, é praticamente impossível. O mercado de ações segue bem esse tipo. Por motivos imprevisíveis, a bolsa pode entrar em circuit breaker, ou seja, as oscilações para baixo são tão violentas que ela precisa ser fechada antes que todos os investidores quebrem. E isso pode acontecer a qualquer dia e horário, e por infinitas razões. Desde a eleição de um novo presidente até um tsunami destruindo parte de uma usina nuclear do outro lado do planeta. Nunca se sabe o que irá acontecer no próximo minuto. Você pode até tentar planejar alguma coisa, mas esse planejamento pode vir abaixo a qualquer instante. Projetos de produtos inovadores bem presentes em startups de inovação seguem esse modelo. É claro que esse tipo de projeto vai migrar um dia para o ambiente complexo, já que é impossível lançar um produto sem que se tenha um mínimo de previsibilidade em suas futuras versões. Caso contrário, é como se lançássemos um carro voador no primeiro release e na segunda versão do produto teríamos uma cafeteira movida a biocombustível. Outra área do conhecimento humano que se enquadra bem neste tipo é a relacionada às artes. Imprevisibilidade ao máximo,
durante o desenvolvimento de algo e altos graus de criatividade. Desordem é quando um ambiente, na verdade, é outro. A desordem é a área central do modelo Cynefin. Ela ocorre quando tratamos um sistema pensando que ele é de um certo tipo, quando, na verdade, é de outro. Por exemplo, não podemos construir uma ponte da mesma forma que criamos uma obra de arte. Ou seja, não podemos tratar um sistema complicado como se fosse um sistema caótico, ou ainda como se fosse complexo. Da mesma forma, não podemos usar processos rígidos na construção de um software, que por sua natureza necessita de mais liberdade para seu desenvolvimento. Sim, encerramos o vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique em inscrever-se e não esqueça de dar um like se gostou do conteúdo. Até mais!